Oi gente, tudo bem? Então, voltando aqui para falar para vocês sobre as cadeiras do terceiro período. Eu sei que eu sumi, mas é porque esse terceiro período foi muito pesado. Eu não consegui produzir nenhum estudo de vlog pra cá, mas eu tava sempre bastante ativa lá no Instagram. Nem bastante, né? Que às vezes eu sumia, que era tanta coisa, mas enfim, eu sempre apareço por lá, dou dicas e mostro o principal, que é a rotina de tudo isso que eu tô falando aqui. Então, pra quem tem interesse, me segue lá. O Instagram tá aqui na bio do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. O terceiro período aconteceu no contexto ainda online. A gente não teve nenhuma prática presencial, infelizmente. Então, todas as nossas práticas foram online, o que com certeza vai prejudicar a gente a longo prazo, mas era o que dava para fazer por enquanto. Então, vamos lá começar a falar sobre o terceiro período, esse período assim, que pra mim foi o mais pesado até agora. Começando a falar com Química Analítica Aplicada. Essa matéria ela se divide em dois ramos, quantitativa e qualitativa. Nós começamos vendo a parte qualitativa, que é basicamente identificação de íons e cátions. Os íons e os cátions, né? Os íons vão até o grupo 5 e tem os cátions, que é um grupo isolado. E aí são várias técnicas que você emprega para fazer a identificação. Então, cada um tem um reagente que você vai colocar lá para identificar esse cátion ou esse íon em alguma amostra. Então, é basicamente isso que a gente aprende. Teríamos práticas presenciais, mas não tivemos, o que senti muita falta, porque a teoria depende muito da prática nessa matéria, e aí a gente visualizava os vídeos, né, que o professor nos enviava. E aí a gente perdia vários aspectos das reações químicas, a gente não tinha como sentir a temperatura, odores específicos que algumas reações químicas liberam, então tudo isso fez um pouco de falta. Na parte quantitativa é mais a parte que exige um pouco de cálculo, mas pelo menos para o meu professor isso não foi tanto foco. E também a gente vê de fato alguns métodos analíticos que eles vão ser empregados em outras matérias futuras. Então a gente vê complexação, titulação, enfim, diversos métodos que eu não vou listar aqui porque são enormes e que são bem importantes, então pelo menos você conhecer o que cada um faz. A próxima matéria foi Química Orgânica. Química Orgânica é uma matéria muito densa que a gente precisa aprender muitas reações. A gente vai aprender como formar álcools, a gente vai aprender como formar éster, éter, enfim, enóis, enfim, gente, é uma matéria enorme. E que a minha dica que fica aqui pra vocês é que vocês sempre estejam em dia com orgânica e façam todos os exercícios que o professor passar. Anotem tudo, anotem todas as reações e refaçam, porque fazer os exercícios vai fazer com que vocês consigam entender o mecanismo. Porque a gente pega moléculas lá, uma de álcool e um halogênio, por exemplo, e a gente vai reagir as duas. Então, um vai atacar um hidrogênio ali, e aí esse hidrogênio vai sair, e aí o elétron vai migrar pra cá e pra lá, enfim. É uma confusão assim falando, mas se você fizer bem direitinho os mecanismos, isso vai te ajudar muito. Então, a minha dica para orgânica é não atrase e faça os exercícios, refaça os mecanismos, presta muita atenção na aula que vai ajudar muito. A próxima matéria foi parasitologia. Parasitos também seria uma matéria que a gente teria prática, mas não tivemos presenciais, a gente teve práticas online, infelizmente. E, enfim, parasitologia no curso de farmácia foi focado em protozoários e helmintos. Então, os insetos que também são parasitos, a gente acabou não vendo. Os artrópodes, né? Vamos falar mais corretamente aqui. Os artrópodes que são parasitos, como mosquitos, moscas, enfim, a gente não vê em farmácia, tá? O foco é protozoários e helmintos, que são os vermes. E aí a gente estudava o verme, via como é que ele agia no corpo, métodos de identificação. Fizemos também um atlas, cada aluno fez o seu atlas com o seu desenho, com imagens para a gente usar futuramente. E as práticas, elas eram ministradas pelos monitores. Como é que elas aconteciam? Por exemplo, os protozoários têm as suas formas evolutivas, né? Ele tem poucos que são só aquela forma evolutiva para sempre, assim. Então, tem os cistos, tem a forma evolutiva mais adulta. E aí, tudo isso a gente tinha que ver fotos das lâminas para identificar aquele parasito naquela forma evolutiva. Então, a gente tinha que saber qual era o parasito, diferenciar ele dos outros. Então, tudo isso a gente via na monitoria. E basicamente foi isso, parasito. Outra
matéria super pesada, com muito conteúdo e que eu recomendo não atrasar de jeito nenhum é microbiologia e imunologia. Pra gente, essas matérias elas vêm unidas em uma cadeira só, micro e imuno. A gente chamava assim, é microbiologia e imunologia. Então a gente começa nas primeiras aulas dando tudo de imunologia que foi possível. Eu não lembro exatamente quantas semanas a gente passou vendo imunologia, lembrando que esse período teve um pouquinho mais de 3 meses ou 3 meses, porque a gente está tendo 3 períodos em um ano, lembrando também desse detalhe super importante. Então, a gente viu imunologia bem comprimido, bem rápido, muita coisa, meu Deus do céu, que matéria enorme, muito legal, mas assim, ver ela rápido demais assim, com tanta informação, não foi tão legal, infelizmente, mas é tudo devido ao contexto também, né? E aí, depois que a gente terminou de ver a parte de imuno, começamos com microbiologia. Assim, em imuno a gente vai basicamente entender como é que acontece a defesa do corpo da gente, tá? E aí a gente depois em microbiologia começa a ver vírus, bactérias, fungos, e eu acho que é isso. No final a gente fez um seminário, um workshop falando sobre casos clínicos. A meu grupo, por exemplo, falou sobre Klebsiella pneumoniae, então a gente apresentou um caso clínico, falou sobre diversos aspectos daquela bactéria, falou como é que fazia antibiograma e algumas técnicas que a professora deu em aula. Mas essa matéria, tanto ela quanto parasitologia, tem clínicas, né? Parasitoclínica e microbiologia clínica lá em outros períodos, então você precisa estudar bem agora para ter uma base boa quando você for pagar as clínicas. Outra matéria foi biologia molecular. Foi uma das matérias que eu mais gostei, porque nessa matéria a gente aprendeu algumas técnicas de fato biologia molecular. Você precisa saber bem de genética, ter uma base boa, relembrar diversos conceitos de genética. As professoras começaram, né, eram 2 professoras, elas começaram no começo dessa matéria já revisando conceitos de genética. E aí depois a gente falou sobre diversas técnicas, hoje tem blot, PCR, RT-PCR, clonagem, enfim, tem outras técnicas também que a gente conversou durante as aulas, então a gente aprendeu na teoria como é que elas são feitas, qual o passo a passo e para que servem. Então foi basicamente isso, biologia molecular, a gente fez algumas atividades durante cada aula, e foi basicamente isso, assim, foi uma matéria tranquila, mas que assim, tudo que eu falei aqui você precisa estudar para conseguir passar, tá? Vai se enganando aí que, sei lá, tem muita gente que tá pensando que EAD, dá pra filar? Não dá não. Se você optar por filar, você tem que no mínimo saber 90% do conteúdo. Então, gente, estudem, por mais simples que pareça a matéria, estudem, porque isso é essencial, principalmente nesse EAD. Eu sei que é complicado manter o foco, eu sinto isso na pele, mas não deixem de estudar, não deixem que caia, sabe, essa qualidade de ensino, porque isso vai formar vocês. Enfim, parando o momento aqui motivacional, vamos continuar aqui sobre a próxima matéria. A outra matéria foi fisicoquímica. Nessa parte de fisicoquímica, o que é que eu posso dizer? A gente viu tanta coisa, muitas coisas do que a gente vê em química na escola. Então a gente viu termoquímica, termodinâmica, cinética química, reologia, que é um conteúdo bem importante para a gente de farmácia, que estudam os fluidos e como é que eles se comportam. Não tô lembrando aqui muito bem quais outros assuntos que a gente viu, mas a gente via muitos aspectos de químicos mesmo que tem assim conteúdos importantes, colóides, por exemplo, que a gente precisa saber porque isso vai ter aplicação na produção de fármacos e outras, né, coisas além que a gente pode produzir como farmacêutico, que não é só comprimido e remédio e medicamentos, tá, minha gente? PPG, ou patologia, foi a matéria assim que eu acho que foi a que eu mais gostei nesse período, e muita gente não gostou, então fica uma rincha assim na sala dizendo que não gostou e que gostou. Enfim, essa matéria, como vocês devem imaginar pelo nome, a gente estuda a formação das patologias. Então a gente começa estudando sobre morte celular, necrose, e aí ao longo do tempo a gente vai vendo problemas relacionados a infarto, como acontece aneurismas, e aí a gente terminou vendo formação de tumores, enfim, minha gente, todos os tipos de patologia que vocês possam imaginar a gente abordou. Abordamos também as hipersensibilidades, que são as alergias, no contexto geral, né, falando, são as alergias, e tem vários tipos, então a gente
estudou o básico de cada coisa, né? Isso é um foco mais para outros cursos de saúde, mas a gente precisa, como farmacêuticos, saber bem as patologias, pelo menos o mínimo delas e como é que ela acontece, ter uma noção de como é que ela acontece, como é que ela se forma, porque como é que a gente vai produzir algum tipo de medicamento para uma patologia que a gente não entende como é que ela acontece. Então, por isso que é muito importante a gente saber direitinho patologia, se não dá tempo de estudar direitinho, assim... mas é uma matéria que você vai precisar estar sempre revisando durante o curso, porque vai ser de extrema importância. Por exemplo, para farmacologia, que é uma matéria que eu vou pagar agora no quarto período, eu vou precisar relembrar de um monte de matérias, fisiologia principalmente, patologia para entender. Então, assim, é uma matéria, assim, de peso bem importante, pelo menos na minha visão. ISC, ou Introdução à Saúde Coletiva. Nessa matéria, basicamente, a gente vai estudar alguns processos que ocorrem dentro da saúde, acho que é uma visão mais histórica de como ocorreu a formação da saúde no Brasil. Fizemos muitos seminários. No final, a gente teria uma prova, mas conseguimos conversar com a professora e ela teve pena da nossa situação, de tão lotados que a gente estava, e a gente conseguiu fazer um debate na sala de aula do MIT, falando sobre todos os temas que a gente tinha abordado durante o semestre. Então a gente falou sobre determinantes sociais de saúde, falamos sobre formação do SUS, formação do Ministério da Saúde, falamos sobre como é que funciona a saúde, o SUS em si, as UBS, os hospitais, a gente discutiu bastante isso. Então a matéria é mais ou menos para a gente entender de fato como é que funciona a saúde. Eu acho bem importante ter essa matéria, né? Porque um dos locais que o farmacêutico ele atua são nos hospitais, e aí a gente está ganhando esse campo cada vez mais, então é importante entender como é que ele funciona. Essas foram as matérias obrigatórias do período, né? Foram 8, se eu não me engano, mas nesse período eu paguei 9, ou seja, eu paguei uma optativa. Essa cadeira optativa, cadeiras que a gente precisa pagar durante o curso, mas a gente pode escolher, porque tem um número de cadeiras eletivas, e a gente precisa escolher qual delas a gente quer pagar, mas tem que ter um número específico. Essa matéria foi estereoquímica, com um professor que eu amo muito, admiro muito, é um professor que eu gosto muito de estudar. Tive essa aula com ele no primeiro período e eu gostei muito da didática. Então, e era uma matéria super interessante de estereoquímica, então eu paguei essa matéria com esse professor e uma parcela da minha turma também pagou. Foi uma matéria muito legal, foi muito divertido de aprender. A gente se prendia muito na aula, assim, eram 3 horas de aula e a gente ficava assim, vidrado, pelo menos eu, né, eu gostava muito. Claro que tinha dias que a gente tava super cansado, né, porque a aula ia até 7 da noite, mas era uma matéria, assim, que eu gostava muito de estudar. Eu gostei tanto de estudar que eu comprei o livro do professor pra estudar em casa. E, assim, estereoquímica, lembra aquelas coisas da escola que a gente via de isomeria, cis, trans, Z, você vai aprender que não é a mesma coisa e que do jeito que a gente aprendeu a descobrir cis e trans na escola está errado. E aí a gente vai ver várias coisas, RS, o posicionamento das moléculas, como é que ocorre, e isso é tão importante para a bioquímica, para a química orgânica, a gente entender isso, como é que as moléculas elas estão no espaço, sabe? Considerando um espaço com várias dimensões. Porque no papel a gente parece que está vendo uma coisa plana, mas as moléculas não são assim, elas têm várias dimensões. A gente, na estereoquímica, consegue ver isso e consegue entender por que uma molécula R reage especificamente com aquele receptor e por que uma S não reage. E a gente aprende a diferenciar isso. Enfim, eu acho que eu tô um pouco emocionada falando dessa matéria, porque também foi uma das minhas preferidas. Inclusive, deixa eu pegar o livro aqui para vocês verem. Esse foi o livro que eu usei para estudar. Vocês também tá tudo marcado aqui em cima. Como é uma eletiva de 30 horas, a gente não viu todo o conteúdo que tá no livro. Tem uns conteúdos que a gente não viu, mas foram bem poucos. A gente viu quase tudo mesmo. Eu acho que o que a gente não viu aqui foi bem pouco mesmo, assim. Acho que uns 5 conteúdos no máximo. Tem 16 conteúdos. E a gente não viu uns 5, se eu não me engano. Enfim, foi esse livro que eu usei para estudar. O professor libera material que é baseado nesse livro dele, mas o livro é mais completo e eu também queria o livro para mim.
Gente, foram essas as matérias do terceiro período. Se restou mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Nem sempre eu consigo abordar tudo, ou falar de tudo, esqueço uma coisa ali, outra aqui. Mas se vocês gostaram, não deixem de curtir, porque se você curte, outras pessoas conseguem ver esse vídeo também e me ajuda. E me segue no Instagram, porque lá eu posto dia a dia dessa rotina. Eu vou estar começando daqui a pouco o meu quarto período, daqui a 3 dias, desde quando estou gravando hoje, né? E aí eu já vou começar a mostrar pra vocês lá a rotina, as matérias, como é que tá sendo, se eu tô gostando ou não e tudo mais. Então, pra quem tem curiosidade, me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.